Uau! Podcast GPS. Isso mesmo, estamos aqui mais um dia. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, Ministério Belém. Situada na rua Cônigo Tobias, 168. Você é o nosso convidado, tá bom? Nós temos 44 congregações. Você pode visitar a gente. Seu lugar é ali, tá bom? Ministério Belém, Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado. Quando quiser, bora para lá, tá bom? Hoje aqui nós temos um convidado aqui, Juninho, muito especial, né? Especial. Mais uma vez. Mas antes precisamos dar o endereço aí da rede social. Você lembra lá? Sim. Opa. No Instagram temos o nosso gps.adbelempinda e também no YouTube, @gps.adbelempinda. Siga-nos no Instagram, se inscreva no YouTube, curte, comenta, para que a gente possa cada vez melhorar mais aí as nossas entrevistas, né, Dani? Verdade, comentário ajuda pra caramba, né? Ajuda muito, gente. Ajuda muito. Gente, e hoje o nosso convidado aqui, a gente já vai logo para essa entrevista, que eu tô ansioso, tô de verdade. Hoje aqui a gente tem um amigo nosso aqui, evangelista irmão, na igreja, pregador. Benção. O cara é líder da UMADEP. Falei, rapaz. Marido da Jaqueline, pai da Sofia, pai do Miguel, filho do pastor Jordelino do Nascimento, filho da irmã Rita e irmão da Aline Nascimento, também cantor e pregador. É isso, o cara é fera. Tá aqui com a gente quem? Anderson Nascimento. É isso aí, Anderson. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui hoje, cara. Alegria mesmo ter sua presença aqui, viu? Seja bem-vindo no nosso podcast hoje. Minha aqui, agradeço o convite, desse honroso trabalho que vocês fazem e acompanho todos os podcasts do GPS e sou fã mesmo, de carteirinha, viu? Uau, hoje foi bom, hein? E compartilha. Que legal, que legal. Bom, Anderson, a gente está aqui nesse projeto, aqui nesse programa da igreja, você já conhece, sim, de incentivar os nossos jovens, nossos adolescentes, né, cara? Com certeza. Para, assim, motivar profissionalmente. Por isso, GPS, gerando profissionais, servos. Mas antes, a gente precisa aqui falar do nosso patrocinador aqui que tem nos ajudado, nosso apoiador, né? Bom preço, né, Dani? Bom preço. Bom preço. O nome já sugestivo. Sugestivo. É um bom preço. Temos 2 unidades em Moreira César, né? Ali no Mantiqueira e também no IP2. Isso. Se inscreva no aplicativo, né? Isso. Preço. Tem o QR Code aqui, só. Tem o QR Code, só apontar o leitor de QR Code. Já era. Para a telinha e já se inscrever. Um abraço ao seu irmão Wilson, né? A irmã Gi, que são os donos ali. A sua filha Tati, o Thiago e o William também. Olha, que Deus continue abençoando e prosperando o trabalho de vocês, viu? A profissão de vocês ali. Só Deus para recompensar esse carinho com a gente, tá bom? E vamos para lá, Pio. Vamos começar nesse trabalho aí. Hoje eu tô sabendo aí que você é executivo na área aí, cara, gerente numa empresa. Sim. Conta pra gente isso aí, pra começar já, Gente, já começou inspirando, né? E essa Pio, né? Pio. Da onde surgiu isso aí, Anderson? Olha, a história é bem longa, da nossa adolescência, mas eu devo ao pastor Alex. O pastor Alex, da época, quando nós congregávamos na sede ainda, por algum motivo, talvez não sei se por porte físico, que eu tinha na época, né, muito magro, mas ficou pio, e era uma pessoa muito tímida também, né, então eu nunca fui uma pessoa de falar muito quando era adolescente, jovem, e ficou esse apelido e... Que legal. E até hoje alguns me chamam de Pio também. O Juninho tá... Juninho não é o Juninho, que isso? Que isso, varão? Que isso, o que aconteceu aqui, é um milagre. Tá aqui. E aí, Tiquinho, boa noite, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Queria cumprimentar a todos, saudar com a paz do Senhor. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Obrigado ao Anderson por ter aceitado o nosso convite aqui. A gente fica muito feliz de ter você aqui conosco. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E vou deixar a honra para você hoje. Muito obrigado. Começa esse negócio aí que, executivo, gerente numa empresa, nosso amigo de adolescente. Seu não, né? Você é muito jovem ainda. Eu tenho uma história que eu lembro do Anderson, na época do Manaim. Quem é mais antigo lá vai lembrar do Manaim. O pessoal que é de agora não vai lembrar, mas era um retiro que a gente tinha e era muito bacana. Você nunca participou, procure saber, mas foi muito legal. Mas obrigado, viu, Anderson, ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Ter você como nosso líder geral da UMADEP. Eu faço parte do grupo do Vila Rica, lá liderando os jovens. E a gente fica muito feliz em ter você aqui e compartilhar esse momento. Então, junto aqui e ver essas experiências que acredito que a gente tem muito a somar aí, tá certo? Exatamente. Normalmente, Bill, a gente começa sempre do início da história das pessoas. Da onde começou, da onde veio.
Mas hoje, pastor, eu queria fazer uma coisa diferente. Vamos começar do final de agora. Bora então lá. Vamos inverter essa ordem aí. Diz que quando você tem atitudes diferentes, os resultados são diferentes. Exatamente. Bora lá. Assim, É bem legal que a gente teve várias histórias aqui, né? De médicos, de outros empresários que contaram toda a sua história. E aí acabaram que o final foi uma parte um pouco mais rápida. Então a gente queria saber um pouco do seu estado atual. Pra gente ver, será que o estado atual corresponde com o início? Será que foi fácil ou não? Mas conta um pouco pra gente hoje, com quem você trabalha, quais são as suas funções de hoje e onde Deus tem te levado aí hoje. Conta pra gente. Pode falar em chinês, por favor? Chinês? Isso aí eu não domino. Aí, ó. Bom, minha história profissional é uma história bem interessante, porque eu tô na empresa que eu trabalho até hoje um pouco mais de 21 anos. Então, comecei nessa empresa, e vou chegar até o início, mas como uma função muito operacional, né? E hoje eu estou na função executiva, como o pastor disse, né? Gerencial ali, na área de engenharia e comercial. Então, é uma empresa que é focada no segmento automobilístico, para peças plásticas, então tudo que vai no carro hoje, desde para-choque, laterais de porta, essa empresa faz, e alguns outros produtos também na linha branca, linha de móveis. E atuamos lá na parte de desenvolvimento de produto, estudo de mercado, lançamento de produto no mercado. E hoje estou nessa função lá, para a glória de Deus, né? O pastor comentou do chinês. Conta um pouco pra gente dessas viagens que a gente vê ali no Instagram, a gente acompanha um pouco e a gente fica bem admirado e acho que isso é algo legal e motiva as pessoas, né? Conta um pouquinho pra gente quais países você já foi, quais experiências já teve. Conta pra gente um pouquinho. Sinceramente, eu nunca contei quantos países. Nunca contei ainda. Foram vários, tá? Mas esse ano eu tive, graças a Deus, 2 vezes na China, tive nos Estados Unidos também. Já cheguei a ter vários países da Europa. Tudo a trabalho, né? A gente tem muitas ferramentas lá, muitos produtos que a gente acaba lançando nesses lugares e a gente vai acompanhar. Mas a China é interessante porque eu nunca imaginei ir para lá. E isso, de fato, eu nunca imaginei mesmo. E eu sou uma pessoa que recebo muito que o público dá em relação às promessas. E eu lembro, falando agora um pouquinho do passado, para a gente poder também falar do presente, que era um congresso de jovens que nós tínhamos na sede ali, inclusive o líder e o regente era meu amigo Thiago Bento. Eu lembro que tinha um pastor que foi nos visitar no dia, foi pregar no congresso, e ele ministrou uma palavra sobre os jovens que estavam ali. E eu era um dos jovens que estavam no meio, e ele disse que levantaria jovens, e eu senti que a palavra era para mim, que conseguiria, pela sua profissão, caminhar aos 4 cantos do mundo. E hoje eu vejo isso acontecer pelas promessas que Deus fez, e da minha geração ali são poucos que conhecem os lugares que eu já conheci, mas tudo isso para a glória de Deus. Eu estou vivendo o que Deus prometeu e continuo servindo a casa dele por gratidão que o Senhor me fez essa promessa. E hoje você trabalha nessa área, o Anderson? Pio? Pode chamar pastor, não tem problema. Chama o que o senhor acha melhor. Você é pastor também, mas vai pastor Pio, vamos lá. A gente acostuma, né, cara? É igual o doutor aqui, eu chamo ele de Tiquinho, não consigo. Mas assim, hoje você trabalha, você cuida de várias pessoas, né? Sim. Ali você tem que comandar. E como é isso hoje pro Anderson, pro Pio aí? Foi algo que eu precisei aprender. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu sempre, nunca tive uma liberdade assim, de falar em público quando era adolescente. Sempre tive vergonha. Sempre tive vergonha quando eu era jovem de delegar coisas. Mas quando eu comecei a entrar em algumas áreas profissionais, isso o Senhor foi moldando em mim esse perfil de liderança e principalmente esse perfil de delegar, de ensinar. E algo que eu tento, pelo meu estilo de vida, pela forma que eu trabalho, inspirar as pessoas também a ter essa mesma postura. Mas não é fácil, cuidar de pessoas, a gente sabe que não é fácil, né? E é algo que é um dom mesmo que a pessoa tem que ter para ter exatamente, extrair dela o que ela precisa fazer da forma correta, do jeito correto. O Thiago Bento esteve aqui, né? Ele até comentou com a gente que a igreja foi uma escola para ele, uma faculdade, não lembro exatamente ou que a palavra exata, mas hoje você estando nesse cargo de liderança e também uma liderança na igreja, você acaba conseguindo conciliar o aprendizado tanto um contra o outro, ou de repente a empresa acabou moldando mais esse pastor Pio de hoje, ou o líder Pio moldou o líder executivo hoje? Você sabe que me chama na fábrica de pastor, né? É a forma que eles me chamam lá. Todo mundo sabe do meu ministério, do que eu faço. E eu tento aplicar aquilo que nós temos como princípio bíblico, principalmente da igreja, na área também profissional, né? Então, principalmente a conduta, a forma que fala, o perfil. E isso eu acho que a Bíblia nos ensina para justamente a gente poder compartilhar os ensinamentos de Jesus
não somente na igreja. Se você começa, pelo seu estilo de vida, também motivar aquelas pessoas a terem o mesmo estilo que você tem, o estilo cristão, com certeza isso faz a diferença na liderança. Com certeza. E eu quero trazer isso pro lado também profissional. Toda essa parte de liderança, tanto no ministério, né? Tanto na parte empresarial também, acaba que um acaba ajudando o outro. Um ajudando o outro. E assim, a forma que você lidera tanto no ministério, ele gera também impacto nas pessoas fora da igreja. E as pessoas veem que você é diferente. Vê a forma que você fala, vê a forma que você se impõe, vê a sua conduta sempre honesta, nunca de falar palavras torpes, né? Então tudo isso é visto na liderança fora da igreja também. Então isso faz a diferença e com certeza quem tem essa postura vai ter sucesso aí grandemente no futuro. A igreja acaba sendo um curso também, um aprendizado, uma faculdade. Mas eu tive que aprender, porque como eu falei, eu sempre tive dificuldade na minha adolescência e juventude de falar. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Quem me conhece antigamente sabe, sempre trabalhando, servindo a igreja, tocando, cantando. Mas quando era para falar, quando era para liderar, eu sempre tive uma dificuldade. Porque, na verdade, isso aí é difícil, não é fácil. Não é fácil. Se chegar na frente de 10, 15 pessoas e você falar, todo mundo te olhando, E sempre aquela coisa assim, será que o que eu tô falando, de fato, tá gerando, né, fruto na pessoa, ou a pessoa tá entendendo? Você fica sempre com medo, né? Mas isso, o Senhor Deus foi trabalhando em mim, eu fui começando a ter um pouco mais de liberdade, né? Entender que o meu chamado é esse, de liderança. Legal. É assim, o Hélio, eu tenho uma curiosidade, tá bom? Talvez para mim assim seja... Para alguém saiba de tudo, eu não sei, na verdade. É assim, você é gerente, né? Isso. Você comanda pessoas, então abaixo de você, até chegar aquela mão de obra, tem várias pessoas. Sim. Então é assim, esse trabalho você recebe ordem de alguém e você tem que passar para os outros. Exatamente. Hoje assim, né? A nossa empresa é uma empresa nacional e ela tem um proprietário que trabalha inclusive do meu lado. Então é eu, o pai dele e ele. E basicamente as decisões vêm dessa sala que nós trabalhamos juntos e dali a gente acaba, né? Eu acabo divulgando ali, principalmente novos produtos, delegando as demais áreas, supervisão, a própria fábrica que também tem os seus gerentes e ramificados aí de cada setor e acaba fluindo a informação com base nisso. Legal. Ô Wellington, o que eu tenho visto bastante aqui também é assim, as pessoas que têm passado aqui, eles têm usado a profissão, Deus tem aberto uma porta para eles serem servos, continuar sendo cristão. A gente sabe que muitos vão fugir disso, muitos vão cair, vão chegar em alguma coisa, vão abandonar a família e daí por diante. Não é questão aqui. Mas acontece isso na empresa que você trabalha também. Você olha um cara, tá triste. Lembra de Neemias? Tá triste, o rei olhou. Acontece mais ou menos alguma situação assim? Acontece, pastor. E assim, eles procuram exatamente a gente para trazer uma palavra, né? Algumas vezes, por exemplo, festas de final de ano, eu sempre sou a pessoa que traz uma palavra nas festas que os próprios gestores ali estão, faz uma oração, ou acontece alguma... Ah, lá vocês oram na empresa? Sim. A gente normalmente faz uma festa no final do ano com todos os gerentes, né? E o diretor, que é o proprietário. E me dão essa palavra para poder trazer uma palavra de felicitações, de conforto e uma oração. E isso eu acho gratificante, porque eles veem, né? É uma grande oportunidade. Exatamente, né? Pessoas de várias religiões, né? Religiões inúmeras ali, e a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para eles, né? E tem momentos também, momentos de alguma fatalidade, né? A morte de algum ente querido, que a gente é chamado para trazer uma palavra, para conversar. Então a gente acaba aproveitando esses momentos para poder falar de Jesus. Mas há aqueles também que aproveitam também o momento e esquecem, né? Cresceu tanto na empresa que Jesus fica de lado, né? Infelizmente tem isso que eu estava querendo saber, porque acontece, infelizmente. Mas eu como princípio, sempre tive a oportunidade de colocar o reino de Deus como prioridade. A empresa que eu trabalho hoje, ela permite que eu tenha essa função, mas eu sempre tento exercer a primeira função mesmo de ministerial. Né? Ô Anderson, você foi criado no Evangelho? Sim, fui criado no Evangelho. Meus pais, desde o começo da minha história, já eram crentes. Porém, meu pai foi novo convertido, na sua adolescência ainda, juventude. Minha mãe da mesma forma, fizeram ibade, estudaram juntos. Quando casaram, já eram, graças a Deus, aí, na obra do Senhor, já trabalhadores. Tanto você quanto sua irmã, então, Sim. E sempre criado nos princípios cristãos, né? Meu pai sempre nos ensinou bastante a Bíblia e tentamos aí, ao longo da nossa adolescência e juventude, viver aquilo que meu pai ensinou. Sim. Olha, a Bíblia tem um texto aqui, eu até deixei separado aqui, diz assim, olha, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. São promessas. Sim.
Mas e o medo? Como que faz? A gente olhando hoje toda essa história, né, Pio? Você se olhando hoje, você conseguisse imaginar isso há anos atrás? Tipo, onde você conseguiu chegar? É possível visualizar isso hoje, onde você está hoje, mas vamos dizer há 10, 15 anos atrás? Não. Na verdade, agora eu preciso voltar um pouquinho no início, né? Minha história profissional começou quando eu tinha acabado de me formar na graduação, do ensino médio. E na época eu estudei, fiz vestibular, passei tem uma graduação boa ali na Unital. Comecei a fazer uma primeira graduação que é administração de empresas. Por questões financeiras, e não sei explicar, isso é Deus que explica, eu não conseguia na época trabalhar, não conseguia trabalho. E por isso não consegui manter a faculdade, tive que trancar a primeira faculdade. E isso me gerou uma frustração muito grande. Eu lembro até hoje, estava vindo para cá de São Paulo e lembrei dessa história, eu tinha até esquecido. Mas Deus me fez lembrar de uma reunião de obreiros que meu pai foi, nesse período que eu tinha trancado, e eu estava muito triste, né, 18, 19 anos, aquela frustração que você não conseguir, né, aquele sonho de fazer faculdade, eu não consegui, porque eu não tinha condições financeiras, nós não tínhamos condições na época. E eu lembro que meu pai me levou para o Belenzinho, ficava inclusive no antigo templo, a reunião de obreiro. E naquela época, diferente de hoje, na reunião de obreiro não podia entrar gente que não era vinculado ao ministério. Então, eu era jovem, né? Ficou eu lá fora da igreja, meu pai lá dentro, e eu acabei indo na CPAD ler um livro lá, procurar um livro para ler, alguma coisa assim. Essa CPAD é na rua, né? E era em frente, né? Quase em frente. Hoje continua sendo em frente. Não, hoje agora mudou, né? Agora mudou o endereço. Mas na época era em frente. E não lembro a pessoa, não consigo lembrar da fisionomia da pessoa. Eu lembro que era um irmão. Ele tocou em mim e falou que Deus não tinha esquecido das promessas. Uau! Que as coisas não ficariam da forma que estavam. E naquela época eu recebi essa palavra e toquei a vida. Comecei a trabalhar na Famijet, né, que eu trabalho até hoje, em 2003. Entrei numa função muito operacional. Eu trabalhava em operador de máquina. Então eu nunca imaginei na minha vida chegar na função que eu estou hoje. E as coisas foram acontecendo. Eu entrei na Famijet, trabalhei em vários setores, o pessoal começou a gostar da forma que eu trabalhava, trabalhei em produção, qualidade, fui entrando, e em 2006 entrei na engenharia. E naquela época, como eu também tinha dificuldade no ano 2000, eu não tinha como pagar. E a fábrica foi lá e falou assim, quer estudar engenharia? Eu vou te dar uma bolsa então de engenharia. Uau, milagre, milagre. 5 anos estudando com bolsa. Aí terminei a graduação em 2010, em 2011 casei. E eu falo até pro pastor Euclides que o primeiro ministério que ele me deu foi a juventude. Quando eu casei, logo ele já me deu liderança e regência da sede. Então a gente começou trabalhando com a sede, o AJAC, depois o MADEP e até hoje trabalhando com jovens. Mas depois eu fiz outra pós-graduação, a fábrica também foi lá e me deu uma bolsa. Finalizei a minha última pós-graduação na USP, na Politécnica. Eu ia para São Paulo todo dia, de carro. Saía todos os dias? Todos os dias. Eventualmente, quando não tinha aula, dependendo do módulo, mas praticamente era todo dia. Então eu saía da fábrica às 6 da tarde. Eu era líder de jovens da sede ainda. Eu achei que foi fácil a sua vida, cara. 2 anos assim. Achei que você já começou voando pra China, assim, não foi? 2 anos indo para São Paulo de carro. Chegava às 7h30 da noite lá na Politécnica, né? Quem conhece a USP lá, fica do outro lado, fica no Butantã. Então eu ia até lá, estudava até às 11 da noite e voltava. Aí nessa época eu já tinha evoluído em algumas áreas, estava como engenheiro, né? E a fábrica que eu trabalho, percebeu que eu podia ter uma evolução na área de gestão. Até então eu não tinha nenhuma função de liderança, nada. Eu exercia atividades, mas não era função de liderança. Mas quando eu comecei a entrar nessa área de pós-graduação, me especializar em alguns setores que era mais focado para a gestão, foi quando a gente começou a ter um pouco mais de oportunidade para a função executiva. Então, se eu pensar, quando eu entrei em 2003, eu nunca imaginaria que eu passaria todo esse ciclo. Eu nunca imaginaria que eu não conseguiria pagar uma faculdade, eu nunca imaginaria que eu depois teria bolsa e praticamente não paguei a faculdade, 3 faculdades. Eu não imaginaria os lugares que eu viajei. Então, eu me baseei muito no livro de Jó, capítulo 42, que as promessas de Deus continuam sendo maiores que as nossas. Então, o que o Senhor prometeu, ele vai além das nossas expectativas. Amém. Algumas vezes a gente limita os nossos sonhos, mas o que Deus separa para cada um de nós, se a gente colocar na mão dele, vai muito mais além.
Então é isso que eu tento levar como estilo de vida e é isso que aconteceu comigo, né? As coisas foram muito além do que eu imaginava. Olhando até parece um pouco impossível, né? É impossível. Vamos deixar esse... Manda um recado para os jovens, de repente, que tá aí saindo do ensino médio, um pouco sem direção e de repente acha que não é possível, de repente por não ter condição de pagar uma faculdade ou um curso. Deixa um recado pro pessoal aí pra gente. Naquela câmera. Ó, primeiro recado, nunca deixe as coisas de Deus de lado. Então, o que eu vejo como em minha própria vida, esse crescimento que o Senhor me fez, para a glória dele, foi porque eu sempre priorizei as coisas de Deus. Mesmo quando eu não tinha emprego, eu nunca deixei de priorizar as coisas da igreja. Mesmo quando eu estava estudando uma faculdade pública, na Poli, eu nunca deixei de cuidar das coisas dele. Quando a gente cuida das coisas de Deus, pode ter certeza que Deus retribui mais do que imaginamos as nossas vidas pessoais. Então, não esqueça das coisas de Deus e se dedique. Não tem outra palavra, é dedicação. Não vai ser fácil, nunca vai ser algo que você vai receber em mãos fáceis assim, mas se você se dedicar, estudar, orar, se consagrar, Deus vai honrar com certeza aí o esforço de cada um de nós. Legal. Ô Anderson, é assim, foi em 2003 que você foi pra lá e 2003. 2004 você casou-se? Eu casei em 2011. 2011? É. Ah, você já estava na empresa um bom tempo já? Já estava na boa empresa um bom tempo. E nesse momento que entrou agora, entrou uma pessoa na vida, agora muda bastante, né? Bastante. Teve interferência da sua esposa assim, a sua esposa é formada também? Ela é formada, né? Quando a gente casou, a minha esposa, ela era de São Paulo, né? Eu conheci ela no Orkut, não sei se quem teve Orkut aqui. Faz tempo. Mas você é novo ainda, rapaz. Então, mas eu sou da época do Orkut ainda. E tinha um amigo nosso que ela tinha um amigo com amizade comum, né? E eu acabei vendo ela, falei, nossa, uma morena, porque já que na época que eu conheci ela fazia trabalho de modelo, né? Então ela usava trança e tocando piano. Eu falei, meu Deus, essa mulher que eu quero, né? É isso aí, senhor. Modelo, tocando piano e conhecemos num evento que teve numa igreja em São Paulo. Ela já era cristã? Ela é cristã, família cristã também, 100%. E conhecemos lá, fomos conversando e tinha uma dificuldade de distância, né? Porque a gente também, na época era tudo difícil, então eu ia para São Paulo, ela vinha para São Paulo, ela também trabalhava lá, estudava. Resumindo, em 2 anos nós namoramos, noivamos e casamos. E quando casamos, ela veio para cá. Então, na verdade, o trabalho mais difícil foi dela, porque ela teve que abandonar tudo. Deixar a família, né? O trabalho que ela já tinha consolidado. E ela não tinha ainda se formado na graduação. Ela estava no penúltimo ano, mais ou menos. Teve que transferir para aqui, para Pindamonhangaba, para poder finalizar a graduação dela. Então, o peso maior foi para ela ali. Nós só tentamos facilitar, né? Mas graças a Deus, estamos aí um pouco mais de 13 anos aí, juntos, e esse relacionamento tão maravilhoso, 2 crianças aí, a Sofia e o Miguel. Sofia, Miguel, da hora. Assim, a minha pergunta agora para você é sobre o trabalho profissional seu. Momentos você passa na empresa, eu acredito que tem BO direto. Uhum. Vai ter, não tem como. E lá tem, viu? Não, mas São quantos funcionários lá? Hoje nós estamos em torno de 320. Nós chegamos a ter um pouco mais, quase 500 pessoas lá. Aí vai para casa, esses BO, como que faz para administrar isso? Pastor, olha, a minha esposa é uma santa, viu? Porque Uau! porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente que lida com gestão sabe que não é fácil. Porque eu falar para você, Pio, mas larga lá, é complicado, não é fácil. Quando eu trabalhava na produção... diferente. Terminava o expediente, você ia para casa, porque você cuidava da parte da máquina ali, né? Então você não carregava ali até emoções mesmo, ou alguma coisa que precisaria tratar depois do horário. Mas hoje é difícil, não é fácil, mas eu tento, quando eu chego na minha casa, desligar, eu tento me conectar mais com a minha família, priorizar também as atividades da igreja, né? No final de semana é dedicado 100% para a igreja, para não que a fábrica não fique também ocupando espaços importantes para nossa vida, né? Porque o pai é a referência do filho, né, cara? As 2 crianças, tanto o Miguel quanto a Sofia. Mas acaba, pastor, infelizmente você traz alguma coisa, né? Para sua casa, aí alguma conversa, algum debate, olha, aconteceu isso na empresa, amanhã eu preciso resolver essa coisa, então a gente acaba levando um pouquinho, sim, acontece. E na empresa são 300 e pouco, né, 400, beirando 500, e qual a quantidade de jovens hoje que você também lidera dentro do ministério, dentro da igreja? Olha,
pelo número que eu tenho, e é um número que a gente acompanha em todo ano, toda a Amadep. Eu estou na Amadep desde 2018, né? Nós ficamos 2 anos praticamente sem congresso, né? Sem atividade por causa da pandemia. Mas eu acredito que nosso campo tem quase 1000 jovens. Todo ano que nós temos em torno de 700, 750 jovens no congresso, participando com a sua camiseta que adquiriu. E é um trabalho, hein, cara? É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. A Amadep é uma referência, né? Eu sempre falo, eu nunca imaginei, e sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida estar à frente de um grupo tão importante que é a Amadep. Para mim, a Amadep é o maior grupo de jovens da nossa cidade. Eu gosto da FADEP. A FADEP é o maior grupo de adolescentes da cidade. São 2 grupos maravilhosos. Sim, né? É fantástico, fantástico. E eu sou suspeito porque eu estou na Amadep já há 13 anos, né? Então, comecei como regente. O pastor me colocou na época, o líder era o pastor Fernando, né? E aí depois foi o Márcio, depois o próprio pastor Alex, né? E quando o pastor nos deu essa oportunidade de liderar, a gente não imaginava mesmo, porque a gente estava bem consolidado há muitos anos na sede como líder local, né? E eu sempre ajudei, eu sempre me coloquei à disposição de ajudar a Amadep. Eu sempre entendo que a união sempre ajuda a liderança. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo com os líderes, né? Quanto mais estamos juntos, mais a gente é forte. Essa é o que a gente percebe que você nunca individualizou esse trabalho aí. E eu falo até a própria FADEP, o Thiago, o Felipe, agora o pastor Gessé. Quanto mais trabalhamos juntos, mais forte ficaremos. E o jovem fica mais forte. Então, quando o pastor me chamou, eu, de fato, assim, fiquei até tremi mesmo, né? Eu falei, pastor, eu preciso conversar com a minha família primeiro, porque eu sei da responsabilidade, orar a Deus, né? E eu lembro que eu estava na oração dos baraques. E um irmão, eu estava orando de joelhos, não estava de pé, nada. O irmão me chamou no canto e falou que era o Senhor que estava abrindo. E ninguém sabia. Só eu, o pastor Euclides e a minha esposa. Então, o Senhor estava abrindo essa porta. O Senhor queria que eu estivesse na frente desse grupo. E que o Senhor tinha grandes coisas para fazer no meio da juventude. Então eu acabei abraçando e na época eu fiquei com muito receio, muito medo, mas o Senhor foi dando Porque na graça. verdade o que você faz na sua profissão, no seu trabalho, já é uma carga bem pesada, né? Hoje você está liderando um grupo, uma congregação. Eu falo para ele que ele ainda vai para uma dev. Tem que ir. Porque assim, já tem um profissional seu que é bastante. 300 pessoas? 300 e poucas pessoas. Não é simples assim, cara. São várias coisas que acontecem. E depois mais uma DEP, cara, profissional e servo. Você consegue conciliar essas coisas, que legal. Professor, eu tento e assim, é algo que eu pratico como prioridade. E pelo tempo que você está numa DEP, são 6 anos. São 6 anos. 6 anos, cara. Não são todos que chegam esse tempo todo, não. Eu acho que dos últimos que ficaram, tirando o pastor Walter, né, que é o nosso... ele não tem jeito. Ele é o dinossauro. Né? Mas eu sempre falo para ele que ele é o nosso patriarca, né? Eu admiro muito o pastor Walter porque foi o primeiro líder mesmo. Líder dos jovens do campo aí. Mas tirando o pastor Walter, que foi o nosso primeiro em muitos anos, eu acho que eu sou o segundo do que mais ficou, né? E a gente tenta, pastor, atender. Os líderes sabem, eu não sou uma pessoa de ficar... eu sempre tento dar suporte com a minha participação e minha presença. Porque eu acho que estando junto... Sim. Apoiando. A presença sua é o que... Então, assim, eu tento todo final de semana, eu coopero em alguma igreja, os líderes me chamam para ministrar, ou algum culto, eu vou para cooperar. E eu gosto de estar junto com o pessoal, eu não fico sentado assim, eu gosto de estar junto. E isso me ensinou bastante que a Amadep hoje ela cresce e ela vai se desenvolvendo quando você está do lado do seu liderado, né? Tanto a liderança local como também o próprio jovem. E isso está sendo bacana, está crescendo. Eu vejo a Amadep evoluir mais e mais, viu? Bacana mesmo. O Anderson, porque assim, dependendo da pessoa, Wellington, eu vejo dessa forma, tá bom? Se estiver errado, me perdoe, mas parece que quando consegue alguma coisa, ele se transforma e a primeira coisa que ele diz, a obra é muito pesada para mim, eu não quero. Acontece muito isso, né? Acontece. Mas eu sempre tenho a postura diferente. Eu acho que a obra do Senhor ela tem que ser feita por nós e pode ser que algumas vezes nós estamos cansados, porque a fadiga da vida não é fácil, né? Sim. Mas o Senhor, pela sua palavra, já fala que lançai sobre ele todo o nosso medo, todo o nosso cansaço. E ele cuida da gente, ele cuida de nós.
Ele tira toda a nossa fadiga. Algumas vezes eu chego num culto muito cansado. O irmão me liga, vem aqui ministrar, aí você chega, né, porque a semana foi difícil. Irmão, quando chega no culto, aí as coisas parecem que... Renova. E estando junto ali, meu coração me alegra, e eu falo de coração mesmo que eu amo a juventude, eu amo os jovens, eu amo a Madep, e eu faço isso de coração, de amor mesmo. Que legal. Bora lá, Tiquinho. A gente vê que a palavra do Senhor diz, né? Buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse é um exemplo claro que a gente tem aqui, né? Uma pessoa que se dedica, que a gente conhece, a gente está aqui fazendo uma média para falar que alguma coisa do tipo, a gente realmente tudo que ele fala é isso, então um pouco mais, e o Senhor tem acrescentado isso. Então eu acho que isso que é o profissional que a gente está conversando, tanto na parte, e o servo, que acaba que uma coisa acaba complementando uma da outra. Então eu acho que esse é uma das mensagens que a gente procura aqui no GPS, trazer para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, mostrar que é possível você ser um ótimo profissionário, você alcançar lugares altos, cargos altos, e é o que a gente quer. Eu acredito que você vê, não teria algo melhor de você ver também pessoas que, de repente, no nosso convívio, você vê alcançando isso. Eu acredito que no seu coração arde muito de ver as pessoas alcançando cargos muito maiores, de repente, do que o seu, e conseguindo também, de repente, tendo esse testemunho, acompanhando e poder acrescentar na vida das pessoas. Por isso que eu acompanho todo o GPS, acompanho de verdade, vejo, porque a gente conhece histórias de muitas pessoas que também tiveram as mesmas dificuldades, e você vê Deus honrando, né? E você vê que a dedicação, claramente, da pessoa, o foco dela, isso é um efeito significativo, mas Deus honra aquele que se dedica, né? E principalmente aquele que se dedica à sua obra. Então, eu fico muito feliz que eu vejo pessoas que têm esse sentimento de servo mesmo, e primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, com certeza. Agora tem uma pergunta que eu sempre faço, cara, sua esposa, seus filhos, você falou um pouco pra gente, a gente sabe que o tempo não dá, mas e o pastor Jordelini é Rita nisso? Porque eu sempre vi o Pio, o Anderson, um cara sempre obediente, sempre tranquilinho, você disse que era tímido, mas sempre tranquilo. Não sei a sua idade hoje. Hoje eu tô com 41 anos. 41 anos, pô, eu lembro. Eu tenho cabelo 56. branco chegou já. A calvície chegou já faz muitos anos, mas o cabelo branco já tá aparecendo mais. É que negrão não tem ruga, cara. É verdade. O branco destaca mais. Né? Então, porque assim, eu sempre vi você com seus pais. Seu pai é cantor, pastor, viajou demais. Mas assim, você sempre estava com eles. E eles, a sua vida de servo hoje de cristão, a gente sabe que eles ensinaram. Você acabou de falar pra gente agora há pouco isso. E na profissão, quando a faculdade, tranquei a primeira faculdade, a reação do pai nessa hora? Meu pai ficou frustrado como eu fiquei, né? Como todo pai, né? Que sempre quer dar o melhor pro seu filho, né? E na época, a minha irmã ainda fazia colegial, né? Então ela nem tinha pretensão aí de fazer faculdade. Mas meu pai ficou frustrado. A gente tentou várias manobras na época, tentei até trabalhar na própria universidade, tentando uma bolsa, enfim, nada aconteceu. Eu acho que foi, acho não, é certeza, né, que foi a mão de Deus sobre essa oportunidade, que algumas vezes a gente acha que as coisas fecham, porque eu tô com algum problema, ou tô longe de Deus, e não, tem hora que Deus fala assim, não é para você aqui, eu vou te colocar nessa posição, porque talvez se eu tivesse continuado lá atrás, eu não chegaria na posição que eu estou hoje. Por outras histórias. Nós não sabemos. É o processo que todo mundo fala hoje? É o processo, porque nós não sabemos, né, os planos de Deus. Nós sabemos que eles são maiores que os nossos, mas algumas vezes nós queremos limitar, né? Ó, Senhor, eu quero fazer isso aqui, porque é aqui que o Senhor quer que eu fique. Mas não, algumas vezes o Senhor quer te levar em lugares diferentes, fecha uma porta, não consegue entrar. E nessa história tem tantas, uma vez, eu estou lembrando agora, eu tinha um desejo de estudar em Curitiba. Fiz minha matrícula num curso de Lean Design, que era um curso que só tinha nessa faculdade. E eu estava com o meu coração de mudar para essa cidade. Mas no dia que eu ia começar o curso, eu recebo um e-mail. Eu estava me programando já para poder viajar, tinha que viajar, pegar traslado, do coordenador cancelando o curso. Aí você fica pensando assim. Um balde de água fria. Um balde de água fria. Mas na época eu liderava a juventude, eu tinha atividade forte na igreja, eu já estava trabalhando, continuava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, e no momento eu achei, o que será que está acontecendo, né?
mas ao processo que foi mostrando que o Senhor não queria nada que eu ficasse lá naquela cidade. O que o Senhor quer é que eu desenvolva alguma coisa aqui. E aqui foi gerando as bênçãos de Deus. Aqui foi evoluindo. Eu lembro que eu tinha acabado de casar, então a gente estava com aqueles planos, não, vamos, lá você vai conseguir ter um pouco uma expectativa melhor financeira, uma cidade, né, de primeiro mundo. E a gente acabou tendo esse balde de água fria aí na época e achamos que o Senhor tinha colocado a sua mão e não era momento de mudar. Então, algumas vezes a gente recebe um não. E a gente pensa, poxa, mas eu queria um sim. Aí o Senhor fala, não, é não agora. E o não é o final. E não é o final, porque o que eu tenho para você é muito maior ainda do que você vai receber no final. Então, galera, escuta isso aí. O não, às vezes, é pro seu bem, hein? Exatamente. Preste atenção. Exatamente. E não ficar frustrado com não. A gente é jovem, né? De 18, 19 anos, a gente fica, pô, como é que vai acontecer isso, né? Eu vou receber um não, eu não vou conseguir entrar. Mas espere o processo. Porque o que o Senhor tem para nós sempre é o melhor. Sempre vai ser o melhor. Amém. E aqui a gente acha que é o melhor, não é o que o Senhor tem para nós separado como seus planos. E eu aprendi isso 2 vezes. Na primeira faculdade que eu tentei entrar e não consegui, e as coisas não aconteciam, não arrumava emprego, não tinha o que eu fizesse, porque eu tentava e não conseguia, tive que trancar. E depois, ao longo da minha carreira já, tentar mudar um padrão que o Senhor falou, não, eu quero que você continue aqui. Eu quero que você continue liderando, eu quero que você continue na fábrica que você está, eu quero que você continue na cidade que você está. Na época eu achei que era a mão de Deus. Isso vai gerando um certo amadurecimento para nós também, cristãos, né? Quando a gente vê que o Senhor está atuando na nossa história, né? E a gente vê que uma porta se fecha aqui porque Deus tem algo maior ali na frente. E depois que eu entrei, depois que eu recebi esse não, aí aconteceu tudo o que eu falei no começo, de inclusive finalizar a última especialização minha na USP, né? Na Politécnica. Ainda bem que teve um não. Exatamente. Exato, cara, exato. E eu estava, né, tentando seguir os meus próprios anseios. É isso que é importante a gente ressaltar aqui. Algumas vezes nós queremos seguir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E as coisas não acontecem, porque Deus entra na história e fala, eu não quero que você siga aqui, eu quero que você siga desse lado. E quando a gente consegue entender que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, as coisas fluem muito. Fluem, cara, verdade, verdade. Então hoje eu tenho meu coração em paz, porque eu sempre coloco as coisas na mão de Deus. Sempre tentei fazer da minha própria vontade, mas quando eu coloquei nas mãos de Deus, as coisas fluíram. Legal. Ô, Hélio, só uma pausa aqui, cara. É assim, você conhece o supermercado Bom Preço, cara? Eu conheço, inclusive, um dos donos é um dos nossos liderados lá. É, jovem na igreja, cara. Estão lá conosco, fazem parte conosco. E são bênçãos também na casa do Senhor, são profissionais, são servos. Legal. E estão nos abençoando aqui também. Verdade. E detalhe, gente, você não precisa ir lá no mercado, no supermercado. Baixa no seu celular aí, no aplicativo, Bom Preço. Você vai entrar, aqui também tem o QR Code, você pode entrar e ali você faz sua compra. Ele entrega no conforto da tua casa, cara. Olha, gente, você nem sai de casa, porque você vai no supermercado, você gasta mais, tá bom? Vai lá, baixa o aplicativo, o dia que precisar de alguma coisa, tem um limite de compra, ele entrega no conforto da sua casa, aqui em Pindamonhangaba, tá bom? Tem no Mantiqueira e no IP2, tá bom? Você baixando o aplicativo, você abençoa eles. Eles têm nos abençoado aqui no podcast GPS. E você também pode ser um patrocinador, pode? Com certeza. Você que tem uma empresa ou você que deseja ser um dos nossos colaboradores para esse projeto, para a gente conhecer novas histórias e motivar pessoas, motivar jovens, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias de idade. Esse é o intuito do programa e você será muito bem-vindo. A gente tem toda uma logística para poder também divulgar a sua marca e você também ser abençoado, não só pelos depoimentos, mas também profissionalmente. Então, você que deseja, entre em contato conosco, será um grande prazer. Bora lá. Anderson. Fala, pastor. Como não mudar as suas atitudes no sucesso, cara? Porque, assim, ser um profissional bem-sucedido é muito legal. Vai ter muita cobrança, você vai ser mais visado, né? Você vai ser referência para muitas pessoas, mas para alguns você não vai ser boa referência. A gente sabe que tem pessoas que não querem o bem da gente. Mas como lidar com esse sucesso profissional hoje, Anderson? Pastora, eu penso que é ter equilíbrio mesmo e aquilo que nós aprendemos pela Bíblia, ser manso, humilde,
ter os princípios bíblicos, a gente, com certeza, se aplicarmos isso, teremos sucesso com pessoas que gostam da gente, que pessoas que vão estar do nosso lado, e justamente com as pessoas também que a gente vê que não gosta é pouquinho, cara. Todo mundo gosta de Pastor, gente. se fizer a lista, viu, olha... É legal esse assunto porque acredito que crítica você não deve receber nenhuma, né? Ninguém fala nada. Mas eu sou, graças a Deus, eu sou uma pessoa que aprendo com as críticas. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo. Até minha esposa sabe, eu sou muito perfeccionista, né? Eu sempre quero fazer o melhor. E ela acha até que eu sou chato em relação a isso. Mas eu tento levar a crítica para o lado sempre de crescimento. Então, tanto no lado pessoal, profissional, como no lado também ministerial. Então, se alguém está observando aquilo que eu não consigo observar, eu tento trazer para mim e mostrar um lado que eu preciso melhorar, para que a pessoa veja que eu não sou isso que ela está falando. Pelo contrário, se eu demonstrei isso, é porque talvez eu não fui sensível ao momento, talvez eu não conseguia extrair naquele momento uma palavra que ela queria ouvir, mas eu levo a crítica como um lado construtivo, de coração mesmo, eu não levo nada pejorativo. A gente falando de crítica, acredito também que teve momentos, tanto ministerial quanto do lado profissional, que você de repente pensou em desistir. Sim. E partir para outro lado completamente. Meu irmão, se a gente não... quem tá na liderança e nunca pensou parar... Tá errado. Tá errado o negócio. Tá errado. Não tá liderando certo. Não tá liderando certo. Porque isso não é algo assim errado. Mas o que a gente pensa é muito... Porque talvez a gente pense, será que é o nosso momento ainda? O pastor falou, há 6 anos. Muitas vezes eu penso, será que é o tempo de eu continuar na UMADEP ainda? Porque também tem outras pessoas que poderiam servir do mesmo jeito. E a gente sempre coloca à disposição, sempre nas mãos de Deus, o tempo, né? Então, claramente, se passou várias vezes, se é tempo de continuar na fábrica, 21 anos, né? Talvez buscar novas oportunidades. Mas eu tenho certeza que o que o senhor abriu ali na empresa que eu trabalho hoje foi a mão dele mesmo. De onde eu saí, né? Ninguém poderia imaginar. Eu tenho pessoas que entraram no mesmo período que eu entrei e continuam na mesma função. Então eu vejo a mão de Deus atuando e a hora que o senhor falar não é mais esse tempo, a gente acaba preparado para uma outra jornada aí. E sempre Deus. E sempre Deus na frente. Ele é a prioridade. O que ele falar, a gente... É isso que é fantástico, né? Porque assim, às vezes a gente acha que só os momentos bons foram Deus. Mas tem momentos como o Jó, né? Você citou sobre o Jó. Jó tinha tudo, estava ali, era servo e de repente aconteceu tudo aquilo e alguém diz, isso aí nem é uma história só, isso aí é impossível um cara aguentar tudo isso, né? Mas a verdade ele estava preparado. Estava preparado e Jó tinha algo que ele trazia dentro dele uma raiz de fidelidade. Então, ele podia passar o que for, como ele passou. Mas dentro dele havia um coração fiel a Deus. Fidelidade. E o que falta muito, levando para o lado profissional, pessoas fiéis também às suas profissões, às suas empresas. Porque o que você é fiel a Deus, você também tem que viver a sua fidelidade. Paulo fala aos Colossenses, tudo quanto você fizer, não faça como a homens, mas a Deus. Como se fosse a Deus. Então, o que eu levo no coração é, se Deus abriu essa porta, a única pessoa que pode me tirar dessa porta é Deus. Sim. E eu tento ser fiel a Ele, na empresa que eu trabalho, e gerando, né, esse sentimento no meu coração, porque eu sei que Deus me colocou ali. Então, o que Jó passou, certamente, ele, se fosse uma pessoa que não tivesse fidelidade, não suportaria, né? E poderia até amaldiçoar mesmo a sua própria existência. Mas o que é interessante é que o texto diz que o Senhor, depois de todo aquele processo de solidão, de perda, restituiu 2 vezes mais do que ele tinha. Então, e o financeiro não era importante para ele. Não era financeiro. Não era. Inclusive filhos e filhas. Ele manteve fiel mesmo na dor. Exatamente. Então, quando nós praticamos a fidelidade, seja no lado profissional, pessoal, a gente colhe fruto, pastor. A gente colhe fruto. Sim, com certeza, eu creio. A gente colhe fruto. Porque nós praticamos aquilo que a Bíblia nos ensina, de ser fiel naquilo que o Senhor nos dá. Então, eu tenho por entendimento assim e tento praticar minha vida dessa mesma forma.
O pastor usou uma palavra aqui que eu até anotei para não esquecer aqui agora, mas ele falou a palavra preparo. E eu acho que essa palavra ela se resume muito na sua vida e de muitos, tanto na parte profissional, quanto na parte também ministerial. Porque se você não tivesse um preparo, talvez você não conseguiria chegar hoje, né? Tanto na parte profissional, quanto na parte ministerial. E como é que foi todo esse preparo? Foi necessário ou não? Ou foi sem preparo, você já chegou entrando? Conta pra gente um pouco se foi necessário ou se não foi necessário. Foi necessário, mas eu sempre me senti como uma pessoa não preparada. Então eu sempre busquei conhecimento. Eu sou uma pessoa que leio muito. Você buscou o quê? Conhecimento. Uau! Forte. 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 Ó, estude, leia bastante. Eu sempre fui uma pessoa que li muito. Quem me conhece sabe que eu gosto. Na sala mesmo, eu tenho lá uma estante com dezenas, centenas de livros. Eu leio bastante. E eu nunca me senti uma pessoa preparada, mas sempre busquei conhecimento para a área que eu ia atuar. Então, eu nunca fui um líder. A pessoa não nasce líder. Ela pode ter o dom da liderança, mas ela precisa desenvolver a liderança. E isso precisa estudar, precisa conhecer pessoas, precisa amar pessoas, precisa se preparar. Eu não me formei engenheiro. A primeira faculdade foi engenharia. Tem que estudar, tem que se preparar. Então, o estudo e o preparo é importante para quem quer alcançar uma vida de sucesso, tanto como profissional, como também ministerial. Porque não basta ter o diploma, né? Não basta. Não basta. E tem que conhecer, estudar e praticar aquilo que você também estudou. A prática sempre é a que determina, né, o sucesso aí de um profissional. Tem várias pessoas que conhecem muito, mas não conseguem aplicar. Então é importante você conseguir conciliar conhecimento e ação. Você vai estar sempre preparado, então. Fazer o que os outros não fazem. Exatamente. E o diferencial? É o diferencial, cara. E nós cristãos temos diferencial, porque nós temos Cristo. Sim. Então, o que o mundo não tem, porque não conhece, nós o conhecemos e podemos podemos usar o que nós temos, que é Cristo e a sua palavra, fora da igreja, no meio do trabalho, no meio dos negócios. Quantas pessoas precisam de pessoas fiéis, honestas? Quantas empresas precisam de gente, jovens honestos, que hoje se perdem, né? A maioria dos profissionais se perdem pela corrupção, pela facilidade do dinheiro. E as empresas procuram jovens assim. Porque, querendo ou não, o dinheiro corrompe demais, cara. Demais, corrompe. Demais. E a gente vê isso no mercado, né? É difícil achar hoje pessoas leais. E a palavra nos ensina a ser leal. Então, nós temos a palavra de Deus. E com isso nós conseguimos, pela palavra de Deus, buscar o conhecimento e usar esse conhecimento gerando profissionais servos. Eu acho que isso que a nossa geração falta um pouco. Nós queremos conhecimento, mas não queremos aplicar o conhecimento na área que precisamos aplicar. Uau, é verdade. É verdade, é isso mesmo. E restringimos somente o ambiente espiritual, mas o que o senhor quer também é que nós trabalhamos no ambiente fora, né? Gerando profissionais servos. Você vai ser a luz que vai ter que brilhar e brilhar fora, brilhar na fábrica, brilhar no meio estudantil, nas universidades, ser referência para essa geração que está corrompida. Então nós precisamos de jovens que entendam que a nossa luz não se brilha só nas quatro paredes, né? Quem dera se a gente pudesse sair um pouco desse âmbito só das quatro paredes e começar a contemplar a nossa luz brilhando fora das quatro paredes, né? Isso já é um testemunho, né? Gera testemunho. Esse testemunho impacta. Quantas vezes, acredito que todo mundo está aqui, ouviu pessoas falando, olha, você fala diferente, você tem uma atitude diferente, é a luz de Deus brilhando lá você. Na empresa. Na empresa. Já aconteceu isso? Você pode contar alguma coisa assim que aconteceu lá? Porque há momentos que você está em ambientes que não são ambientes de pessoas cristãs, que você é confrontado, né, com palavras, com situações. E quando você traz uma palavra diferente, uma palavra branda, uma palavra que traz um conforto ao coração, a pessoa fala, nossa, você é diferente. Várias vezes eu isso na empresa. Olha, você tem uma atitude diferente. Você não fala palavrão. Já é um indício, né, de algo que está dentro de você, que você aproveita esse momento e fala, não fala, porque eu sou um cristão, eu tenho princípios. Jesus mudou minha vida, pode mudar a sua. Então, essas oportunidades que a gente acaba aproveitando em ambientes profissionais e a luz de Deus brilhando através de nós, e a gente precisa também irradiar em outras pessoas. Porque a gente não tem como ter uma vida serve e uma vida profissional que não seja as duas interligadas, né? Não existe. Então uma acaba complementando a outra e acaba ficando uma coisa só. Não tem como. Somos profissionais servos, né? Esse seria, porque nós não tem como ter uma vida dupla, né? Exato. Eu sou uma pessoa no ambiente profissional,
mas na igreja eu sou outra. Não, nós somos uma pessoa Eu só. achei interessante, Anderson, você falando isso. Eu estava treinando na academia outro dia e tô lá, né, todo fortão. Eu tô tentando, pastor. Mais ou menos, mais ou tô menos. tentando ir começando um pouquinho, alguns meses aí. Começou, viu, doutor? Vou começar. Vai. Segunda-feira. Tá bom. E assim, eu estava malhando, aí chegou um rapaz do lado, falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei, eu te conheço da onde? Ele falou, o senhor foi pregar na minha igreja ontem, cara. E aquilo que o senhor falou lá, tal, eu falei, pô, que legal. Olha. Mas imagine você como um servo agora, não tendo a luz de Cristo ali. Porque dentro de uma academia tem de tudo, cara. Tem de tudo, sabe? Exatamente. A gente conversou com o Taioba aqui outro dia, as pessoas perguntam para ele como que ele consegue conviver numa academia cheia de pessoas bonitas. E ele falou, cara, eu tenho uma esposa e eu tenho Cristo. Eu falei, cara, que da hora. Exatamente. Ele falou, eu tenho Cristo. As pessoas têm que me respeitar. Acabou. E o seu olhar nem vira um olhar que acaba observando essas coisas. Porque Sim. você tá ali, né? Você está focado em Cristo, exatamente. cara. É o alvo. Né? Quando Hebreus que diz, né, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, em todos os momentos, tanto profissional quanto servo. Né? Então, acho que assim, o maior objetivo nosso, gerando profissionais servos, é um projeto do Pastor Euclides, hoje é um programa do Pastor Euclides, eu acredito que é isso. Gerar nas pessoas, você pode chegar a lugares que Deus tem para você, planos de Deus, que você mesmo citou um texto da Bíblia agora há pouco, chegar a lugares além do seu pensamento, cara. Né? Paulo também diz, né, que Deus ele é infinitamente mais poderoso e ele pode fazer o que você pensa, o que você pede, pelo poder dele, não nosso. E ser servo vale a pena. Vale a pena, e o que nós iremos escolher vai além da nossa compreensão, né? Do nosso até desejo. Então, a gente tem a certeza que aonde nós semearmos, eu tenho por convicção de vida que a lei da semeadura ela é real. O que semearmos, nós iremos colher. Não tem jeito de fugir, cara. Não tem fugir. Não tem. Então, se você semeia dedicação, se você semeia obediência, se você semeia uma vida correta, você vai colher as bênçãos de Deus. Legal. Você vai colher. E já aconteceu de algum funcionário lá da empresa que você é o gerente hoje, chegar e contar um testemunho de algo que você conversou com ele? Aconteceu? Recentemente agora, nós temos uma colega também gerente, né? E ela estava contando um testemunho da irmã dela, que ela não é crente ou nada, inclusive ela é católica, mas ela contando que a irmã dela sofre depressão. E ela pediu oração. Né, porque a noite que ela tinha sofrido ali, ela estava bastante doente, assim, ela estava com muitas dores por causa dessa doença emocional. E ela me pediu essa oração e depois eu perguntei para ela, né, oramos, como é que ela tá, continuamos a oração, ela falou, a oração chegou lá, ela tá bem melhor. Uau, legal, cara. Então, assim, isso é um exemplo agora recente. Mas há outras histórias. Pastor, nós somos confrontados diariamente. Sim, o Senhor nos leva a pessoas na rota da nossa vida justamente para poder levar a palavra dele a pessoas que precisam ouvir. Então, algumas vezes, pessoas pedindo oração. Aí você traz ela num ambiente mais tranquilo, numa sala de reunião, você ora ali para que o Senhor abençoe ela. Então, é o Senhor nos mostrando no ambiente profissional que você continua sendo servo dele. E mesmo que você está numa empresa, você continua sendo um cristão. E você pode levar a luz de Deus ali. E daí o que nós carregamos, né? Que é a palavra, que é Deus, não é algo que é pra gente guardar pra gente. Não. É pra onde a gente passar, a gente espalhar isso no serviço, na academia, na pizzaria, em qualquer lugar. Alguns limitam a atuação do Espírito Santo de Deus em 2 horas do domingo. Muito pouco, né? Muito pouco. Sai 8h30 da noite, acabou ali. Ele fica ali no local, né? Vamos falar da nossa rua aqui, o Código Tobias 168, e ficou ali pronto. Não, ele continuou com você. Sim. Então, no domingo à noite, na segunda de manhã, no trabalho, na escola. Tantas e tantas oportunidades que o Senhor nos dá de conhecer pessoas que precisam ouvir uma palavra, precisam de uma oração. E a gente que tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer. Nós estamos aqui, tem que fazer o ídolo do Senhor. Agora a gente fala de profissional servos hoje, né? Se não puder falar sobre isso, não tem problema, tá bom? Eu vou entender perfeitamente. Mas já aconteceu de algum cristão na empresa sair fora
da doutrina da igreja, da igreja não, da fábrica lá da empresa. O pastor quer polêmica. O pastor quer polêmica. O pastor Cris está vendo, hein? Não, mas tem casos de irmãos que a gente percebe que não tem uma conduta correta. A assim, conduta, né? é isso. Mas eu evito, assim, de tentar polemizar, né? A gente conversa. Eu acho assim, pastor, que a gente sabe, né, o que é certo, né? Então, quando a pessoa vai para um lado que a gente entende que a Bíblia nos diz que não é um lado que nós devemos ir, a gente evita de tentar polemizar. Então, porque eu penso assim, ele é um empreendedor, eu sou um empreendedor, mas você tem o Júnior aqui também que tem uma função na fábrica de comandar. É complicado, né, cara? Você não pode deixar ali as pessoas querer levar a igreja para dentro da... Eu tô falando da igreja, não tô falando Cristo, não. Levar a igreja para dentro da empresa. Ele não pode fazer isso. Misturar essas coisas. A gente mostra, né, claramente que é um ambiente profissional, né? Porque algumas vezes a pessoa aproveita que, porque nos conhece, porque tem uma história cristã, eclesiástica, que também tem essa liberdade de fazer o que quiser. E não tem. Né? E não tem. Você está no ambiente profissional. Porque você é gerente, mas você é funcionário também. Pô. Exatamente. Então a gente... Mas o coração servo, quem é servo de verdade, nem se preocupa com isso. Verdade. Nem se preocupa. Quem está ali mesmo para servir, para trabalhar, ela não tem essa... Ela não perde tempo com isso. Ela segue em frente, tem a sua função ali. Mas há casos, assim, aconteceu alguns casos que a gente... Pessoas que processaram a empresa, era cristã, entendeu? Então e vai para uma outra... E Pio, indo assim pro final já, que a gente tá... O tempo aqui corre pra caramba. Agora, a infância do Pio. Como foi essa infância aí? Lá na igreja, a timidez... O Pio tinha tênis de marca no pé. Tinha nada, que isso. Jogava bola de chute. A minha família sempre foi humilde, né? Continua sendo humilde. Meu pai é muito dedicado à obra, né? Meu pai viajava muito. Eu lembro de muitas e muitas vezes, né? Meu pai não presente, porque minha mãe estava presente, mas ele estava atendendo algum evento, alguma cooperação. Mas graças a Deus nunca faltou nada, assim, né? A gente também nunca teve um conforto, né? Nunca teve algo assim, como muitas crianças poderiam ter, né? Nunca tive um tênis Nike quando era criança, por exemplo. Mas nunca nos faltou nada, graças a Deus. O Senhor sempre nos abençoou e a gente conseguiu passar essa fase com as mãos de Deus mesmo guiando as nossas vidas. A minha infância... Basicamente, a gente sempre morou em casa alugada, né? A gente foi ter casa própria meus pais quando eu já estava com quase 17 anos. Então, meu pai, muito trabalho, construiu a casa, que eles moram hoje, e que eu morei até me casar. E você vê a mão de Deus mesmo trabalhando, porque não tendo salário, né? Meu pai nunca teve salário, minha mãe também nunca teve um salário, sempre dedicado à obra, né? Vivendo da obra, conseguiram criar aí 2 filhos aí. Minha irmã formada em odontologia, com inúmeras aí também especializações em faculdades bem renomadas, inclusive fora do país. E eu também consegui na parte acadêmica. Então você vê que da nossa família só tem eu como engenheiro e minha irmã como dentista. Da família tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então você vê que é Deus mesmo entrando na história e honrando aquilo que meu pai e minha mãe semearam lá atrás, quando a gente era criança ainda, né? E você acha que Deus selecionou você? Eu quero esse menino e essa menina para ser... Não foi, né, cara? Não. Foi dedicação. O Senhor, ele escolhe, né, aqueles que se dedicam mais. É isso que eu tenho. Aqueles que são mais focados na obra, que se dedicam, o Senhor separa. Não é assim, vou pegar do meio lá, qualquer um. Gostei mais do Pio e vou fazer dele um engenheiro e acabou. Não. Lembramos a história de Davi, né? Sim. Davi foi selecionado lá no meio do pasto. Por quê? Porque ele tinha essa dedicação de cuidar, de pastorear. Então, porque quem conhece o nosso coração de verdade, nosso pensamento é só Deus, cara. Só Deus. Mas também tem um lado que é o lado da nossa parte, né? Que a gente também tem que fazer a nossa parte. O Senhor escolhe, o Senhor capacita, mas a gente também tem que se dedicar, estudar, preparar, como foi falado aqui. Orar, né, e buscar a Deus a direção para os caminhos que a gente tem que fazer. Porque hoje você sabe que tanto o Miguel quanto a Sofia tem uma vida mais, entre aspas, mais fácil que você teve. Muito mais, professor. E se você não tomar cuidado, você mal cria. Não é mais ou menos isso? Mas é algo assim que é da nossa geração, né? Se a gente for pensar, é da nossa geração. Os nossos pais sofreram muito mais, né?
do que nós sofremos, né? A gente também sofreu um pouco, mas os nossos filhos atuais, eles têm muito mais opções, né? Regalias do que nós tivemos. E é o cuidado que a gente tem que ter de ensinar, de mostrar, principalmente a palavra de Deus, né? O que nós devemos orientá-los para que eles não possam também ser jovens adolescentes mimados, né? Daqui a pouco cria aí uma geração aí que a pessoa quer receber. Não vai atrás, não vai atrás, se dedica. Mas a nossa geração é uma geração que batalhou, mas os nossos pais foi muito mais. Muito mais, verdade. Muito mais. Eu lembro, meu pai mesmo foi fazer estudo bíblico, mas tem só até a 8ª série. Então, hoje já não faria. Hoje não faria. Mas ele fez, depois fez o colegial, fez o Instituto Bíblico, fez a faculdade de teologia. Minha mãe também fez IBAD, mas com muita dificuldade. Hoje, a nossa geração tem tudo, né? Você pode entrar no celular aí, você já baixa aí o curso de teologia online faz em casa. Faz em casa. No sofá, na cama. Na hora que você quiser, né? O tempo que você quiser. Pausa o vídeo, continua depois. Então é uma geração muito mais high-tech do que os nossos pais, né? E dá medo, viu, Vente? De olhar o que vai ser essa geração, porque é assim, preocupante. Mas é uma geração que está chegando forte, a gente tem que estar... E a gente que está na liderança, principalmente vocês hoje, é motivar esses jovens a ser profissionais servos, para que os filhos deles sejam motivados também, cara. Exatamente. Porque, infelizmente, a influência fora da família é enorme, cara. Se você não for paizão Pio, infelizmente vai aparecer alguém. E hoje a mídia, né, os youtubers aí que temos, até para criança de 4, 5 anos tem youtuber kids aí, né? Trazem algumas ideologias do pastor que a gente tem que chamar a criança no canto e explicar, porque se deixar faz a cabeça mesmo da nossa geração aí. Mas que legal. Acho que é um testemunho legal de novo, muito hein? Legal, mais um que, assim... Poxa, cara... devia ter 2 horas. Devia. Passa muito rápido. Muito rápido. Vou fazer o parte 2, né? Já vamos deixar já. Pio, vamos aproveitar esse momento, já faz o convite pro pessoal aí do nosso congresso da UMADEP que tá chegando. Opa, com já certeza. deixa convidado, já deixa todo mundo já sabendo o horário e tudo mais da programação. Antes do congresso... que vem é top. Antes do congresso, exatamente. Eu vou convidar toda a nossa juventude, nossos jovens, nossos líderes, regentes, para estar nos ensaios, né? Dia 20. Esse ano é um pouco diferente, nós teremos apenas 4 ensaios, porque a ideia é ser focado, né? Falamos todo de focado aqui. Faremos 4 ensaios seguidos e já iremos para o congresso. Esse ano nosso congresso vai ser dia 15 e 16 de novembro, sexta e sábado. Um feriado aí prolongado, vai ser uma bênção. Na sexta-feira, pastor Clebson Bandeira, eu não sei se todos conhecem, um homem usado na evangelização urbana de uma forma extraordinária. Ele vai estar com a gente na sexta-feira, falando sobre o seu ministério e principalmente tentando trazer a nossa geração para esse evangelismo de rua. E no sábado à noite, o pastor Jackson Marques estará conosco, ministrando a palavra. Mas de manhã estaremos no trabalho evangelístico aqui na Praça do Centro, na Praça da Monsenhor Marcondes, junto com o pastor Clebson, nossa UMADEP toda. Então vai ser um ano com foco bastante na evangelização, mas que nossos jovens aproveitem esses homens de Deus aí dedicados na obra para estarem aí recebendo uma boa palavra. Eu tenho certeza que, como todos os anos já foram, antes de mim, durante a nossa liderança, congressos abençoados. Esse ano também vai ser mais um congresso abençoado para a glória de Deus. Com certeza. Legal. Gente, chegou o final. A gente passa rápido demais, a gente nem vê a hora passar aqui, viu? Mas, assim, fico feliz. Pio, obrigado, cara. Um abraço. Obrigado, Wellington. Obrigado, pastor Euclides, né, pela essa oportunidade. Sim. Pastor Allen. Cara, é sensacional. Foi bom ouvir mais um testemunho. É de arrepiar. Porque a gente olha as pessoas, a gente fala, o cara tá andando de carro bonito, o cara mora... tá viajando, é isso. Já foi lá pro Chililinho, pra China lá algumas vezes. Então é assim, gente, é difícil para todo mundo, mas você também pode. O mesmo Deus que abençoou tantos que já passaram aqui, tem abençoado, vai ser o Deus que continua abençoando a todos, tá bom? É o mesmo. Mas foco, força, perseverança, muita leitura, busque conhecimento. Ficar no celular, cara, tá fora, velho. Tá fora, já passou tá esse fora, tempo. Já agora passou. Ficar aí com fofoquinha, com bobeirinha, porque falaram de mim. Cara, esquece, tá bom? Mas vai pra cima. Deus vai te abençoar como abençoou o Pio. Amém. E, vambora. Muito obrigado, Pio, Obrigado, pelo esse testemunho aí. E a gente sai daqui hoje mais edificado, vendo
mais um testemunho do que Deus tem feito. Amém. Isso Amém. nos motiva, né? Eu falo que eu gosto muito de testemunho porque você vê Deus fazendo. Ele é o mesmo. Deus Exatamente. que usa a vida do Pio é o mesmo que usa a vida do pastor Daniel, a minha e a sua também, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Então, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado e bora pro próximo. Bora. Gente, fica com Deus. Obrigado, pessoal. Deus que abençoe. Obrigado, pastor. Deus Eu- abençoe. Legal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Deus que até a abençoe a próxima. todos. Siga o GPS, hein? GPS. Instagram e YouTube. É isso aí, Pio. Deus abençoe.